Vamos lá. Todo mundo aí? Quem tá faltando, levanta a mão. Aquelas piadinhas de excursão de escola, né? Tá. Professor. Hã? Eu faço sempre essa piada. Então tá bom. Porque em excursão de escola ela era clássica, né? Tem que cuidar do coleguinha que tá do lado. Tá faltando. Tá, vamos lá. Sobre o Wundt, tá? Leram um pouco do texto do Wundt, entenderam, então, a partir do que a gente falou até agora, por que ele foi considerado o pai, então, né, da psicologia. Gostaram dele, não gostaram dele? Achei legalzinho, tá? Ele tem uma história, eu também fui buscar, eu não sei se vocês gostam disso, mas eu acho legal da gente estudar a biografia das pessoas, assim, sabe? Entender um pouquinho como que aquela pessoa produziu aquilo que ela produziu, enfim. Eu acho bem interessante, assim, a gente sempre buscar um pouquinho da origem. Tem gente que acha chato, que não gosta de ler livro de biografia, essas coisas eu acho bem legal. Eu fui buscar, então, a biografia dele e o que eu encontrei, tá? Ele passou a infância dele numas vilas, assim, mais de interior, vilas no sentido de fazendinhas, assim, na região de, eu não vou saber pronunciar corretamente, uma cidade alemã que fica no meio ali da Alemanha. Eu procurei no mapa, fica mais ou menos no meio. É Mannheim, um negócio assim. E o seu irmão mais velho foi pro internato e ele ficou sozinho com os pais. Ele não lembra, disse não lembrar de muitas coisas dos pais dele. Mas, olha que curioso, o Wundt, ele tinha um desempenho escolar muito baixo. E ele tem até conta ali nesse texto que o pai dele um dia levou ele na escola e que o professor falou que era problema de atenção, que ele não prestava atenção na aula, e o pai dele deu um tapa nele na frente do professor. Tinha um frade, que é quase um padre, né? Ou uma variação, eu não sei exatamente, que morava perto lá da casa do Wundt, e ele meio que adotou o Wundt nessa questão dos estudos. E levou o Wundt até um tempo para morar com ele. O Wundt... Padre? Frade. Isso. E acho que é mais ou menos como um padre. Mas, enfim, que o pai dele era pastor, né? Isso. Mas era pastor de pastor. Não era pastor da igreja evangélica. Pastor da ovelha? Era pastor de pastor. de animal. Enfim, ele morou até os 13 anos com esse frade, que foi quem ajudou muito ele nos estudos e tal. A família do Wundt, apesar de não ser uma família abastada financeiramente, tinha ancestrais bem intelectualizados, assim, ele tinha pessoas intelectualizadas na família, por isso que ele então sonhava em estudar, e aos 19 anos ele entrou para a faculdade de medicina, mas pelo que a biografia dele traz, sempre assim muito no esforço, ele não era muito de estudar não. Ele se formou, fez doutorado, e quando ele estava terminando o curso, ele foi ser ajudante de um laboratório de anatomia, de um professor lá, renomado e tal, e ele detestou explicar coisas, e ele acabou saindo dessa função. Depois, mais tarde, ele foi contratado como professor, e ficou muitos anos, enfim, né, como professor. E ali, nessa universidade, ele começou a comprar alguns aparelhos, algumas coisas assim, com a ideia já de montar um laboratório. Em 1875, olha só, estamos em 1875. Ele vai lá para Leipzig, que é aquela outra universidade onde já tinha, então, o Fechner, o Weber e tal, para se tornar professor de filosofia. Ele trabalhou lá por 45 anos, ficou a vida lá. E lá ele criou, então, esse laboratório de psicologia, que é considerado o primeiro laboratório de psicologia da história. Ele levou esses aparelhos que ele tinha comprado para lá, a universidade cedeu uma sala, que antes era um antigo auditório, e ele montou o laboratório dele lá, tá? Se vocês colocarem, eu não sei se eu vou conseguir agora compartilhar a tela,
mas eu acho bem legal. Eu pesquisei na internet imagens. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Do laboratório dele? Do laboratório dele. Eu tenho uma, eu tô vendo, ó. Eu acho que vai ser mais fácil vocês... Olha, prof. Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Sim. Tem no livro, né? Se vocês lançarem no Google, assim, Wundt, laboratório, enfim, vocês vão ver imagens bem interessantes, assim, desses experimentos, então, desses aparelhos que ele tinha e tal. E outro fato curioso é que mesmo que ele formou esse laboratório, mesmo que ele coordenava esse laboratório, ele não gostava de laboratório. Tem no livro um relato de um aluno dele que disse que ele passava 10 minutinhos no laboratório e ia embora. Ele tinha uma rotina de estudar pela manhã, passava no laboratório e as suas aulas eram sempre mais no final da tarde, assim. E se estima que cerca de 17 mil pessoas assistiram às aulas que começavam às 16 horas do Wundt, lá nessa universidade, falando sobre psicologia de uma forma geral. Mas o laboratório, ele era meio chato, assim. Pelo que tem nesses estudos, enfim, nesses estudos biográficos dele, ele aceitar uma pessoa como... deixa eu só ver aqui. Vocês pararam de ver minha tela agora, né? Vocês não estão mais vendo a minha tela, né? Não, agora não. Tá. Para ele aceitar o estudo de alguém como válido para o laboratório dele, a pessoa tinha que ter 10 mil observações. A partir dessas 10 mil observações é que ele começava a considerar o que aquela pessoa estava observando. Porque qual que era a ideia dele, né? Era de fazer uma observação neutra, no sentido de que quanto mais rápido o observador conseguia olhar aquele experimento e registrar aquilo, menos influência, menos ele pensaria sobre aquilo e menos influência, então, ele colocaria naquilo, ou menos traços próprios dele, por exemplo, né, de personalidade do observador. Porque, assim, vocês já fizeram algum tipo, por exemplo, de entrevista, de pesquisa, de observar alguma coisa? Quando a gente vai contar para alguém, quando a gente vai registrar aquilo, a gente registra muito do nosso jeito. Vocês já passaram por alguma experiência assim? Cri, 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 cri. Pode repetir, prof? Eu não passei, mas faz sentido para mim. Essa coisa assim, ó, quando a gente vai, por exemplo, assim, eu fiz um trabalho na minha faculdade, vocês vão provavelmente fazer, em psicologia do desenvolvimento. A gente tinha que ficar um turno, uma tarde, uma manhã, observando uma mãe com um bebezinho, nos primeiros dias de vida do bebê. E registrar tudo assim, tudo que a gente via, tudo que a gente percebia, tudo que a mãe falava para o bebê, fazia para o bebê, como que era, como que o bebê se comportou. A gente tinha que observar como que era essa relação da mãe e do bebê nesses primeiros dias de vida. E era muito curioso, assim, pensar, porque depois tu ia para casa e transcrever isso, ou então fazer os registros disso, e a gente acabava modificando um pouco o conteúdo. Quando a gente registra uma observação, quando a gente registra uma entrevista, quando a gente vai falar o que a gente conversou com alguém, por exemplo, a gente vai fazer um atravessamento. O nosso registro, a nossa observação, dificilmente ela vai ser neutra. E daí sempre vai ter um pouco da nossa opinião, né? Até, por que me chamou a atenção uma coisa e não me chamou outra? Por que eu anotei tal coisa e não anotei outra? Por que eu usei tal palavra, tal termo para me referir a um comportamento, a uma coisa que eu observei e não outra?
Tipo, sempre tem um outro lado? Sempre tem algo nosso naquilo que a gente fala do outro. Ah, entendi. Entendeu? Sempre tem algo nosso naquilo que, mesmo que eu estou relatando algo que eu falei contigo, eu vou relatar, assim, a palavra que eu vou usar para dizer alguma coisa, ela tá dizendo daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, da opinião que eu tenho. Então, aqui ele tinha muito essa ideia de que se o observador, se a pessoa lá, o estudante que está lá, observa o experimento, vai lá e escreve sobre esse experimento, ele, querido inocente, acreditava que estava sendo fiel, né? Que estava sendo, que aquele registro era fiel ao que tinha acontecido, né? Mal sabia ele que bem mais tarde a gente ia entender que não, né? A gente ia entender que sempre quando a gente registra algo, quando a gente fala, conta algo, a gente está contando aquilo misturado com o que é nosso, né? A gente não tem como ser observadores neutros, a gente não tem como fazer pesquisa neutra. Mesmo que eu vou só analisar os dados, o porquê que eu analisei tal dado e não outro, por que eu fiz tal pergunta e não a outra, tudo vai dizer de mim. Mesmo que eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, que eu vou perguntar para tantas pessoas o que elas pensam sobre tal coisa e vou dar para elas 3 opções. O porquê que eu fiz essa pergunta, o porquê que eu montei essas opções, isso também é algo subjetivo, né? Então, é meio que utópico a gente achar que a gente vai conseguir fazer pesquisa de uma forma neutra, né? E o Wundt tinha essa pretensão, enfim, com os alunos dele, ele tinha essa pretensão de ser assim mais rígido com os alunos, de que eles tinham que registrar tal e qual aquilo que eles observaram. Tá? Como eu falei antes, esse laboratório, ele é marcado, então, como o primórdio da psicologia, porque foi ali que muitas pessoas começaram a se interessar pelo tema da psicologia, que ele criou uma revista para publicar os estudos, enfim, os resultados das pesquisas do laboratório, que era Estudos Psicológicos, o nome da revista, e foi aonde então esse termo, esse registro da psicologia começou a ganhar uma visibilidade maior, né? Pensa-se que desse laboratório dele, esse modelo de laboratório dele, foi criado no Japão, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, né, esse modelo, então, de forma de pesquisa. Depois, bem mais tarde, vem aqui para nós, né, acho que para América, né, do Sul como um todo, assim, né, bem mais tarde um pouco, mas países mais desenvolvidos já criaram seus próprios laboratórios, já começaram a fazer pesquisas também. Depois a gente vai ver na Inglaterra, nos Estados Unidos, depois que o behaviorismo ficou muito forte isso. Então, desses laboratórios dele, depois foi se disseminando pelo mundo. Por isso que ele teve esse título, então, né, de primeiro laboratório, enfim, o surgimento da psicologia experimental. Ele pesquisava sensações, percepções, atenção, sofrimento, reação, associação, memórias e suas especificidades. Assim. Então, ele já ampliou, ele já tentava observar mais coisas para além do Fechner lá, né, e do Weber que a gente viu. E para o Wundt, a psicologia era uma ciência que investiga como um sujeito aprende sensações e sentimentos, que seriam então os conteúdos básicos da experiência imediata. Né? Então ele foi se ocupar com isso, assim, de pensar como que a gente forma as nossas sensações, os nossos sentimentos, como que a gente apreende, né? Como que a gente registra esse tipo de memória sensorial e emocional até. Ele definiu a psicologia como o estudo da consciência, tá? Aqui estamos em 1880. Quando vem o Freud, lá um pouquinho depois disso, ou até no início, meio que paralelo a isso,
ele vai fazer esse questionamento da psicologia ser essa ciência só da consciência, né? Porque daí, então, assim, aquilo que é consciente, aquilo que eu penso, aquilo que é da minha vontade, aquilo que eu tenho noção do que está acontecendo, então, estudo da psicologia. O resto não é, né? Então, o Wundt, ele se ocupa dessa psicologia que é consciente. Então, assim, se o ser humano, se a pessoa é capaz de perceber uma coisa, se ela é capaz de manter atenção em uma coisa, se ela é capaz de sentir alguma coisa e como que isso funciona, a partir de que são motivados e tal. Então, assim, já evoluiu lá da ideia de ter um estímulo e uma sensação, estímulo e sensação, já ampliou, mas de uma forma ainda muito, sei lá, eu diria muito tímida, né? Uma coisa que, alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou falando. Como diz meu pai, fala mais que homem da cobra. A psicologia do Wundt tem uma teorização que ela não é muito conhecida, porque se a gente for ver as escolas da psicologia, se começa ou se tem assim uma validação maior a partir do estruturalismo, que é o que a gente vai ver nas aulas depois do feriado, tá? Mas a primeira escola da psicologia, que foi essa criada pelo Wundt, é chamada de voluntarismo, que é uma ideia, então, de que a gente teria sensações, né, causadas, então, a nível de estímulos, assim, através de modalidades diferentes, então, assim, através da visão, do tato, do olfato, nós teríamos sensações. Essas sensações, elas sempre viriam junto com sentimentos, mais agradável, menos agradável, excitamento, calma, tensão, relaxamento, que é a teoria tridimensional dos sentimentos dele, e que teria ali algo que é da ordem de uma vontade. Então, assim, o sujeito teria condições de ter mais vontade, de prestar atenção, por exemplo, em algo, de sentir algo ou não. E essa ideia de vontade aqui é uma coisa meio de inaugurar, assim, essa ideia, sabe? Porque até então não se tinha muito esse entendimento, né, de que o sujeito tem e que o sujeito pode sim passar a direcionar aquilo que ele vai aprender ou aquilo que ele não vai aprender a partir daquilo que ele sente vontade, né? Então, o Wundt também inaugura essa ideia, né, a partir da teoria tridimensional, de que sim, que o sujeito ele pode prestar mais atenção ou menos atenção e por isso aprender mais ou menos de alguma coisa. Tá? Outra coisa importante, assim, e que eu queria perguntar para vocês, o que é para vocês quando a gente fala isso, assim, em experimento, em laboratório, em colocar as pessoas e observar reações? O que vocês imaginam? É que tu tem que falar a época, né? Se foi há muito tempo atrás, eu imagino uma coisa. Se é agora, eu imagino outra. Esse aí do Wundt, esse conteúdo que a gente está falando, como que vocês imaginam? O que é? Colocar. Vão lá contra a vontade delas. Uhum. Colocar ela em situações diferentes para ver a reação, talvez? E como seriam essas situações? Como que vocês imaginam? Não sei. Tipo, fazendo, por exemplo, em diferentes situações, que ela tenha emoções diferentes. Em alegria, tristeza, choro, angústia, mágoa. Uhum. E colocar ela, se submeter a essas emoções. Não sei. Eu acho que é tipo isso, só que feito com mais de uma pessoa, né? Com várias pessoas.
Uhum. Porque com uma fica meio... Uhum. Muitas pessoas foram voluntárias. Oi? Tipo, eu vou jogar uma bola e eu vou ver como que essa pessoa vai reagir a isso. Um exemplo, né? Ou, eu vou colocar um copo de água na frente dela e o que que ela vai explicar o que ela tá sentindo. Se ela tá sentindo sede ou o que, sei lá. Isso. Isso tem a ver também com aqueles desenhos abstratos que eles colocam e tu tem que dizer o que tu vê, ou não tem nada a ver? Tu está falando do Rorschach. É um teste de projeção. É. Deixa eu pensar se tem a ver. Assim, como todos os testes, eles passam por validações, né? Então, assim, os testes subjetivos, eles são mais difíceis ainda da gente chegar num critério, assim, de dizer, se a pessoa olhou para aquela imagem e viu um fantasma ou viu uma borboleta, isso quer dizer dela o quê? Né? É mais difícil ainda de mensurar. Mas, sim, muitas dessas avaliações e esses experimentos era isso, assim, eles eram feitos com diversos materiais, com diversas percepções, e eles eram analisados tanto na questão tátil, assim, né? Então, uma coisa que encosta, como, por exemplo, barulhos, sons, estímulos constantes. Esse experimento que eu achei na internet feito era assim uma imagem que era apresentada para a pessoa por diversas vezes a mesma imagem e depois aquela imagem mudava e enfim um estímulo a reação que produzia, quanto tempo a pessoa levava para perceber que aquela imagem tinha mudado, por exemplo. Né? Então, assim, são esses experimentos, aqui quando a gente fala em experimentos, são como testes de longa duração, no sentido não de duração, da duração lá do momento, né? Assim, poderia ser algo mais curto, mas que aconteciam por muito tempo e aconteciam com muitas pessoas, para que se tivesse uma comprovação. E que é, sim, praticamente a mesma lógica que se tem hoje na validação dos testes psicológicos. Um teste para ser validado, o Rorschach, por exemplo, para a gente entender que aquelas imagens representam tais coisas e que a partir disso a avaliação é tal, se levou muitos anos para validar. Muitas pessoas foram voluntárias desses laboratórios, muitas pessoas são voluntárias até hoje em universidades que têm pesquisa, para que a gente possa ter as ferramentas e os instrumentos hoje que a gente tem para trabalhar. Né? Como que eles fazem isso hoje? Depende, assim, depende. Tem, por exemplo, essa questão da submissão de testes. Então, as pessoas fazem os testes, é aplicado num grande número de pessoas, né? E depois é analisado os resultados, por exemplo. Né? Eu sei que ali em Porto Alegre tem um grupo de estudos que trabalha a validação de algumas escalas para o Brasil, e eles fazem isso, eles chamam pessoas da comunidade, divulgam, enfim, as pessoas se inscrevem, vão lá e participam, respondem um questionário lá, respondem a escala e daí depois, tantas mil pessoas responderam e se observou tal e tal coisa. Aí aquilo vira um dado estatístico, conforme o resultado que é alcançado, a escala é validada ou não é validada. Quer dizer que serve para um número grande de pessoas ou não serve para um número grande de pessoas. Porque essas pesquisas, elas são feitas muito por amostragem, né? Que nem, por exemplo, uma pesquisa de intenção política, por exemplo, de voto, sei lá, qualquer coisa. São tantas pessoas entrevistadas e essas pessoas, elas correspondem a uma amostra de tantos por cento, com erro para mais ou para menos de tantos por cento, e elas mais ou menos dizem de um todo. Né? Então, tem muita estatística hoje na pesquisa em psicologia. Mas geralmente está atrelado a faculdades, então são faculdades que tem, que nem vocês, tem a clínica já, né, de atendimento, então assim, é possível desenvolver pesquisa em psicologia.
né? Dentro de clínicas, escola, dentro de laboratórios, né? Só que tem... Oi. Vou perguntar, tipo, a gente não vai treinar como se fosse, tipo, a psicologia, né? A gente só vai fazer, como posso dizer? Tipo, no final do curso tem que fazer o estágio, só isso, né? Uhum. Não tem uma outra forma de saber se tu tá apta ou não tá entendendo esse conceito ou não. É através dos estágios, Só né? estágio. E através dos trabalhos, das coisas que tu vai fazendo também ao longo da formação de observação e tudo mais, né? Porque a psicologia tem essa área, então, de pesquisa muito possível hoje, como campo de trabalho até, né? Mas tem também toda a parte, se a gente vai trabalhar numa parte mais clínica, mais empresarial, a gente não vai fazer muita pesquisa, né? A gente não vai usar muito dessas ferramentas assim mais de pesquisa, né? Dá para fazer também, mas geralmente no dia a dia do trabalho a gente acaba não fazendo. Antes alguém falou sobre dar um estímulo e ver o que a pessoa vai sentir a partir desse estímulo. Isso o Wundt nomeou como o método da introspecção, que era uma das ferramentas, das formas de trabalho dele, que era, então, ele disse que tinha, né, defendeu a ideia de que tinha uma introspecção pura, que é aquela introspecção usada pelos filósofos, por exemplo, Sócrates, vocês lembram? Que era aquele filósofo que defendia muito a questão do autoconhecimento, da autorreflexão, da gente observar a nossa própria mente, da gente observar os nossos próprios comportamentos e tal. E teria a introspecção experimental, que era então usar esses instrumentos laboratoriais, enfim, usar esses instrumentos para fazer esses experimentos, e depois disso vem então o que a pessoa, o que aquela pessoa que sofreu aquele estímulo, então, o que ela tinha para falar sobre isso. Então, tinha tanto a observação como método, no sentido de o aluno dele ter que ir lá e anotar tudo que ele observou, como também essa ideia de uma introspecção da pessoa que passou por aquilo, falar sobre o que ela sentiu, né? Então, foram métodos também desenvolvidos e usados, enfim, pelo Wundt nesses laboratórios. Ele não é criador da introspecção, porque lá desde o Sócrates se tinha, né, a introspecção, esse exercício de autoanálise e tudo mais. Agora, ele que tornou isso um pouco mais científico, assim, né? Tanto que hoje tem um valor científico, enfim, quando a gente então aplica, por exemplo, isso, um teste projetivo, e a gente pergunta para a pessoa o que ela viu, ou o que ela sentiu, ou qual foi a reação dela a partir daquilo ali. A gente consegue, então, também hoje considerar, né, a introspecção, ela ainda é um método da psicologia. Certo? Bom, teria ainda bastante coisa do Wundt, principalmente assim a questão da experiência imediata, da experiência mediata, da causalidade psíquica, né? Então são vários temas ainda da obra dele que a gente poderia falar. Mas isso tudo está nos textos, isso tudo está nos livros, e eu acho que fica também um exercício para a gente poder resgatar. E eu vou dizer para vocês que é bem interessante, assim, depois de tanto tempo, como para mim, voltar para esses textos iniciais da psicologia e ler sobre a história da psicologia novamente. Então, assim, acho que o que eu tinha que passar para vocês, eu acho, em razão desse tema da psicofísica e dos laboratórios do Wundt, é isso, né? Que foram laboratórios a nível experimental. É difícil a gente pensar nisso hoje, mas como eu falei, tem sim muita importância, muita relevância para aquilo tudo que a gente vive hoje na psicologia. A gente deve muito a esse tipo de pesquisa também.
E foram formas, assim, se a gente vai pensar, né, tá no escuro e liga uma luz, assim, né, começa a ver a existência da nossa consciência de uma forma a ser medida, avaliada, mensurada e também, por causa disso, mais estudada, né? Porque antes, assim, a questão mais filosófica acabava não dando muito esse palpável, né? Acabava não dando muito esse conteúdo para a gente estudar depois, né? E com esses laboratórios, o Wundt, sei lá, escreveu muitas obras, o Fechner também, assim, são, sei lá, 30, 40 livros, acho que o Wundt é mais de 30 livros, né? Artigos, materiais, ensaios, muita produção de conhecimento a partir dessas observações deles. Né? Então, eu acho interessante a gente olhar para isso, para a gente entender o que aconteceu e para a gente entender que isso é importante para a psicologia que a gente estuda hoje. Então, se é tão fascinante a gente saber como que um teste de risquinho consegue dizer o que a gente é, ou como que é a nossa personalidade, como que a gente funciona em uma situação e tal, é porque em algum momento alguém estudou muito sobre isso. Né? E alguém foi lá e ficou aplicando isso muitas vezes e percebendo as respostas diante daquilo muito tempo, né? Para que a gente inaugurasse, então, essa forma de avaliação, né? Para que fosse possível, que fosse válido hoje essa forma de avaliação. Né? Então, acho que o meu recado com essa história da psicofísica e dos laboratórios do Wundt eram mais nesse sentido. Tem muita questão técnica que a gente poderia abordar, mas acho que é isso. Isso vocês podem olhar em vídeos, vocês podem olhar em textos, que vocês vão encontrar, o conteúdo tá ali, né? Alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta muito besta e não é muito relacionada ao conteúdo? Sim. Tu fez a tua formação mais voltada para a área clínica, né? Atender os pacientes, ou para a área mais da pesquisa, assim, para dar aula? Fiquei com curiosidade. A minha formação foi mais clínica, mas eu fui fazer mestrado depois, né? E o mestrado, ele é pesquisa. E a pesquisa que eu fiz, ela é uma pesquisa extremamente qualitativa, não teve nada de números na minha pesquisa, uma pesquisa qualitativa, e uma pesquisa em psicologia social, né? Então, é uma área da psicologia mega abstrata, assim, a esquizoanálise. Se um dia vocês estiverem bem ociosos e quiserem ler sobre algo, procurem textos da esquizoanálise. Deleuze, Guattari, Foucault e esses autores todos. Então, era uma pesquisa muito diferente disso, mas eu tinha colegas e no meu TCC da faculdade, eu apliquei um questionário e analisei as respostas dessas pessoas a partir do questionário, né, as respostas que eles deram, porque no TCC a gente tem que fazer uma pesquisa, vocês também provavelmente vão produzir uma pesquisa no TCC. Então, mesmo que vocês tenham uma formação mais para a área clínica ou organizacional, como é o foco da faculdade de psicologia da FTEC, vocês em algum momento terão que fazer pesquisa. Provavelmente vocês terão disciplinas, cadeiras de pesquisa, e vocês terão também no TCC. Vocês terão que fazer uma pesquisa. Eu, no meu TCC, fiz um questionário e fui e apliquei, perguntei para várias pessoas aquelas perguntas. Aí, a partir das respostas, eu analisei aquelas respostas e montei categorias de análise. E daí fui desenvolvendo o meu trabalho de conclusão de curso a partir dessas respostas e dessas categorias de análises que eu fiz, usando a metodologia da categoria de análise, por exemplo, né? Mas isso tudo vocês vão viver ainda também. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa de TCC no final da faculdade. E daí depois no mestrado eu fui para um outro tipo de pesquisa, que era uma pesquisa então bem mais abstrata, da esquizoanálise. Tu disse que a FETEC é mais voltada à área tipo, da psicologia
no ambiente de trabalho, como se fosse isso? Isso, é que se vocês olharem para a grade curricular, o curso da FTech, ele tem duas vertentes mais fortes, assim, né? Uma que é a psicologia clínica, né? Consultório, atendimento clínico, e outra que é a psicologia organizacional. Vocês não têm disciplinas, por exemplo, de psicologia social, vocês não têm disciplinas de psicologia educacional, por exemplo, de instituições escolares, né? Então, é um curso mais voltado para essa parte mais de mercado mesmo, assim, né? A grade curricular do curso, ela envolve disciplinas mais da psicologia positiva, da psicologia organizacional, da psicologia clínica, né? E não da psicologia social ou escolar, das instituições. Tá? Bom, eu vou encerrar de novo, porque falta 2 minutinhos, mas antes disso dá tempo para perguntas. Alguma coisa sobre o Vunt? Quem tá quietinho hoje aí? Tem gente que sempre participava, Marco tá com a câmera fechada, Max com a câmera fechada, Verônica nunca participou, nunca abriu essa câmera, Jaqueline, Fernanda tá aí. Fernanda chegou não faz muito, eu acho, né? Não tive antes. Nájila, quer falar alguma coisa? Liriele? Tá todo mundo bem? Se ficou alguma dúvida, também vocês podem escrever depois, tá? Porque às vezes a gente tá quietinho porque a gente tá cansado, não tá afim de falar. Mas eu tenho uma desvantagem, né? Eu sei que a minha aula são esses assuntos aí mais chatinhos um pouco. Não são assuntos tão empolgantes. Então tá bem, então tá bem. Oi, Yasmin. Agora a gente faz de novo o questionário, isso? Não, agora quero voltar e combinar com vocês assim, ó. A gente vai ter feriado na próxima semana e eu quero combinar com vocês o que eu vou fazer no feriado e eu quero combinar as próximas 4 aulas, porque a gente vai ter trabalho em grupo, vocês vão ter que se organizar em grupo, fazer trabalho e vocês vão dar aula. Então eu vou explicar tudo isso no próximo capítulo. Vamos para o intervalo comercial. Tô brincando. E a gente volta no próximo capítulo. Fala, Marco. Acho que bem rapidinho dá. Não, então esquece. Eu ia falar sobre o tempo, achei que tu ia explicar agora, eu ia falar que não ia ter tempo para falar. Tá, eu já vou fechar aqui, vamos abrir outro.